Olá, sejam todos muito bem-vindos à nossa live Raio-X da Alma. Como que vocês estão? Chegando aqui, retomando as lives, depois que eu viajei, eu não tinha voltado com a live ainda, que a gente começou a turma da mentoria, que também acontece os encontros às quartas-feiras, mas já reacomodei a agenda para a gente continuar tendo a nossa live Raio-X da Alma. E hoje, gente, eu vou responder algumas perguntas que aparecem com muita frequência, não só nas sessões terapêuticas, mas acontecem assim nesses encontros do dia a dia. Sabe quando você encontra uma amiga, um amigo, você encontra por acaso alguém num grupo de networking, na rua, e são aquelas frases que aparecem com frequência. Eu vou trazer um diagnóstico sobre elas. Então, dando boas-vindas a vocês que estão aqui, né, no Instagram, no TikTok e também, gente, no YouTube. Tô aqui transmitindo para todos os canais, todas as redes. Tem um gato maravilhoso aqui miando do lado, tá? Eu sou uma tia de um gato lindo. E ele vem aqui, às vezes, conversar com a gente também, mas qualquer coisa eu pego ele aqui para mostrar para vocês. Dizem que dá mais audiência. Vem aqui, Orion, aparecer nas telinhas para ajudar a dar mais audiência, para a gente levar essa mensagem para mais pessoas. Gente, hoje eu vou falar de uma questão muito profunda, que é sobre perguntas que vêm ou aquelas afirmações que vêm com muita frequência e talvez você pode já estar se assim percebendo repetindo essas frases, repetindo essas perguntas. Então já vou lançar essas perguntas para vocês irem diagnosticando aí se essas perguntas estão presentes na sua vida, no seu dia a dia, se você se pega pensando essas coisas porque eu já recebi muitas delas na caixinha de perguntas. E bora lá, vou ler todas elas para vocês sentindo se alguma delas também faz parte da sua vida. Por que eu não consigo sustentar aquilo que eu começo? Porque eu sei que preciso fazer, mas travo. Porque eu tenho tanto medo de me posicionar. Porque eu sinto que eu não sou boa o suficiente. Porque eu tenho dificuldade em vender o meu trabalho? Porque eu me comparo tanto com as outras pessoas? Porque eu tenho medo de ser vista? Porque eu me diminuo justamente quando a vida começa a me chamar para crescer? Por que que eu preciso provar o meu valor o tempo todo? E por que eu desejo uma vida maior, mas continuo agindo como se ainda fosse pequena? Então vamos lá, respira, respira comigo. Se alguma dessas perguntas, ou às vezes uma dessas afirmações, já te atravessou, já te deu um nó na garganta, te deu um mal-estar no estômago, te deu aquela pontada nas costas, é porque tem algo aí se revelando, né? Porque essas perguntas que eu fiz aqui, elas revelam muitas coisas que chegam para mim, como por exemplo assim. Eu começo empolgada, um novo projeto, um novo trabalho, um novo relacionamento, mas logo eu já desencanto e já arrumo um jeito daquilo não tá me fazendo bem. Outra coisa que acontece com frequência, eu não acho que mereço uma vida melhor. Eu quero uma vida melhor, mas no fundo eu não acho que mereço de verdade. Outra coisa que eu ouço muito com frequência, até deixei anotado aqui alguns prints de caixinhas que me mandaram. Eu sinto que falta coragem para eu assumir o meu lugar. Eu sinto que eu não sou boa o suficiente para merecer determinada coisa. Então, essas questões que eu estou trazendo aqui para vocês, gente, elas todas estão correlacionadas com um tema que a gente está trabalhando na Mentoria Cura da Alma, que é a nossa casa da identidade.
A gente está falando aqui sobre a nossa identidade. Então, quando você não se acha boa o suficiente, não se acha bom o suficiente, quando você talvez não tenha certeza de que merece algo, quando você começa algo, mas de repente desiste, né, deixa pela metade e acaba se frustrando, isso revela que tem ainda algum desalinhamento nessa área da sua vida, no campo da identidade. Então, o convite para essa live de hoje não é você se culpar por esse padrão, mas você começar a enxergar aquilo que talvez antes você não estava vendo, que está por trás dessas crenças, dessas afirmações, dessas evidências que acontecem com frequência na sua vida, né? Então, porque o que que acontece, gente? Né, travar na hora que tem que fazer algo, é, medo de aparecer, sabotar, às vezes, o lançamento de um projeto, ficar doente na véspera de um evento, estragar uma relação bacana que está começando, que está acontecendo, ou às vezes ficar o tempo todo se comparando, precisando provar o valor, é só uma evidência de um buraquinho muito mais profundo na alma, de um buraquinho, né, nesse espaço da identidade, né? Então, hoje nós vamos olhar aqui nesses minutos de live com muito amor para tudo isso, para que a gente possa identificar alguns dos padrões que estão impedindo você de ocupar o seu próprio lugar na vida, o seu lugar no mundo, tá? Então, vem comigo. Nós vamos começar aqui hoje já sintonizando, que eu acho que uma coisa muito importante, muito além de eu te entregar um conteúdo aqui, é você estar em sintonia consigo mesma, consigo mesmo. Então, quero convidar você, respira fundo, puxa o ar pelo nariz, solta pela boca. Se permita estar em presença, pelo menos por alguns instantes aqui. Dá um comando para o seu corpo relaxar, dá uma aliviada nas tensões, no cansaço mental, no cansaço físico e se conecta com o seu coração. Se permita nesses instantes de live receber a mensagem que talvez a tua alma esteja buscando. Se permita receber as respostas que há muito tempo você busca. Então, vai respirando profundamente, no seu ritmo, no seu tempo, acalmando seu coração e também baixando todas as barreiras que te impediam de receber essa mensagem que tem aqui hoje para você. Então, vem comigo. Porque, gente, a identidade, ela não é só o nosso nome, a nossa profissão, a nossa aparência, a nossa personalidade. É a imagem interna que a gente carrega, que a gente tem sobre si mesmo. E o que você pode, o que você merece, onde você pertence, ou onde que você se autoriza a ocupar de espaço e lugar no mundo, é isso que tá ali interligado à nossa identidade. Então, muitas vezes a gente acha que a identidade é só a nossa personalidade, né? Ou, por exemplo, assim, ah, eu sou Josi Cris, eu sou mentora, eu sou terapeuta. Isso não é a identidade. A identidade verdadeira é o lugar interno que eu autorizo de ocupar espaço, de ser vista, de aparecer, né? É a permissão de se vender, de se mostrar, a permissão de se sentir merecedora, merecedor de tudo de melhor que a vida pode te dar. Então, se você trava, procrastina, não se sente capaz, sabota processos, tem realmente ainda questões nesse campo da identidade que precisam ser trabalhados com amor, com muito acolhimento. Então,
Eu vou reforçar aqui algumas perguntas, né? Porque muitas vezes a gente acha que o problema é dinheiro, ou às vezes o problema é nos relacionamentos, ou às vezes o problema é na comunicação, né? Mas no fundo, no fundo, a pergunta silenciosa, que muitas vezes você não se deu conta que é o que você pensa, é o que você sente lá dentro, é: quem sou eu para viver isso? Quem sou eu para receber mais? Quem sou eu para ser escolhida? Quem sou eu para vender o meu trabalho? Quem sou eu para cobrar mais caro, para subir o preço? Quem sou eu para ocupar esse lugar? Então, se alguma dessas perguntas te tocou profundamente, saiba que tem algo aqui para você. E quando essa identidade, gente, ela tá presa a uma versão antiga, a vida tenta expandir, mas a pessoa se puxa de volta para o lugar que ela conhece. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer hoje é do não me sinto capaz. Porque essa é uma das frases mais fortes ligadas à identidade, né? E é uma das coisas que eu mais ouço, tá, gente? Pessoas que eu conheço, pessoas maravilhosas, muitas vezes empresários, empresárias, pessoas de sucesso em várias áreas da vida, chegam para mim numa sessão terapêutica e falam: Olha, eu não me sinto capaz de tal coisa. Eu não me sinto merecedor, merecedora de tal coisa. E chega a ser um espanto, porque às vezes a imagem que as pessoas, o mundo, a sociedade tem dessas pessoas é muito diferente da imagem interna que a pessoa tem de si mesma. Então, o que que acontece, gente? Né? Esse não se sentir capaz é não é sobre a capacidade real, não é sobre, né, as habilidades, o conhecimento, não é sobre essa capacidade real. É uma imagem interna que a gente construiu sobre si mesmo. Porque tem gente muito capaz que não consegue se reconhecer. Né, que é isso que eu tô falando pra vocês. Eu vejo a pessoa gigante, ela chega com uma questão pra mim que não faz o menor sentido, né? Pelo de fato tamanho que essa pessoa ocupa, mas é porque a imagem interna que essa pessoa tem tá distorcida da imagem externa. Essas imagens, elas não estão é, alinhadas, né? Elas não estão refletindo de forma nítida, né? Essa imagem, ela pode estar distorcida. Então, o que que acontece? A pessoa ela já superou um monte de coisa, ela já entregou um monte, ela já cuidou de muita gente, já atravessou fases difíceis, mas aí quando chega a hora de ocupar um lugar maior, quando chega uma oportunidade, um convite, ela trava. E por que que isso acontece, gente? Porque talvez em algum momento ela tenha aprendido que não era boa o suficiente, que ela precisava provar muito valor para ser reconhecida, que ela não poderia errar, que ela não poderia aparecer, né? Que ela não poderia confiar em si mesma. E é aí que a identidade, né, fica colada na criança insegura, né? A pessoa fica se sentindo comparada a outras, diminuída, invalidada e até mesmo, né, um excesso de autocrítica. Então, o que que acontece? O que eu quero perguntar para você? Em que momento você começou a duvidar da sua força? De quem é essa voz que diz que você não é capaz? Quem no seu sistema também não pôde ocupar o próprio lugar? Você está olhando para si com os olhos da sua alma ou com os olhos de quem te feriu? Então, eu sei que essas perguntas mexem com a gente, elas são profundas, né? Então, deixo essas perguntas para vocês refletirem. Eu vou perguntar de novo, para internalizar e para que você responda em meditação, responda, né, após momentos de reflexão. Deixa isso reverberar, porque as respostas vêm. Quando você vem para a pergunta com intenção, com vontade de ter as respostas, né? Pedindo direção, pedindo para receber as respostas, com certeza elas virão para você. Então, reflita aí. Em que momento ou o que aconteceu na sua vida que fez você duvidar de você mesma, de você mesmo? De quem que é essa voz que ainda te diz que você não é capaz? Quem no seu sistema familiar?
também não pôde ocupar o próprio lugar. E você está olhando para si mesma, para si mesmo com os olhos da tua alma ou com os olhos de quem te feriu, né? Reflita nessas perguntas, porque o que que acontece, gente? A grande virada aqui é não se tornar capaz, porque você já é. Mas parar de negar essa capacidade que já existe, parar de olhar para si com essa imagem distorcida, porque às vezes você está ainda se vendo por causa de uma coisinha que você não deu conta, por causa de um combinado que você não conseguiu cumprir, muitas vezes consigo mesma ou consigo mesmo. E aí você carrega todo esse peso, sendo excelente, sendo maravilhoso, maravilhosa em N áreas da sua vida, em N aspectos, você está ainda preso a uma imagem, a uma situação, a um único ponto e deixando a imagem que se formou deste momento ainda governar a sua vida, ainda está sendo o comando, a projeção de tudo que você realiza, né? Então, uma frase para você trazer essa reorganização interna é: coloca a mão no coração aí e fala junto comigo aqui. Depois que eu repetir, né? Depois que eu falar, você repete. Eu reconheço a força que existe em mim. Eu posso aprender, errar, crescer e ocupar o meu lugar sem ser perfeita. Respira fundo e fala essa frase com toda a sua força. Eu reconheço a força que existe em mim. Eu posso aprender, errar, crescer e ocupar meu lugar sem precisar ser perfeita. Então fica com essa aí, tá? E agora, outra questão que vem muito, né, que eu falei pra vocês, que é o medo de não ser merecedora, né? Eu ouço muito isso em sessão, nas caixinhas, quando eu abro as perguntas, né? Eu não me sinto merecedor, não me sinto merecedora de determinado relacionamento, de ganhar mais dinheiro, de ocupar, de repente, uma posição de destaque, né? Então, isso é muito comum, que está na questão do merecimento, né? E isso acontece porque é a forma com que a pessoa se vê diante da vida. Então, olha só, se no fundo eu me vejo como alguém que precisa sofrer para receber, provar algo para ser amada, me diminuir para pertencer, então qualquer coisa boa que chega no meu campo, na minha vida, ela pode gerar desconforto, né? Então, se a programação que eu recebi é eu preciso fazer para, ou seja, eu precisava fazer algo para agradar. De onde que vem isso, né, gente? Da nossa criança, né? Quando a criança tá lá nas fases de desenvolvimento e ela percebe que quando ela fez algo para servir, para agradar, a mamãe ficou feliz. Quando ela fez algo ali que era bonitinho, o papai elogiou, né? E ou a família, a professora, né? O meio. Então, a criança condicionou, ela programou que eu preciso fazer algo, fazer um sacrifício, fazer um esforço, fazer algo para servir ou para agradar alguém, para poder ser amada, para poder ser vista, ser merecedora. E aí essa programação tá rodando ainda. Então, quando a coisa vem de graça, quando a coisa vem fácil, você não acha que merece, você acha que não é pra você. Você já trava inteira, inteiro, achando que isso não é pra você. Então, olha que interessante, né? Porque a pessoa ela deseja prosperar, mas quando o dinheiro vem, ela se sente culpada. E aí o que que ela faz? Ela cria situações para sumir com esse dinheiro, né? E quando eu falo isso, gente, são os acidentes que a gente atrai, os gastos inesperados, questões, né, que não estavam previstas ali, fazendo com que a pessoa, toda vez que aumente o faturamento, ou se a pessoa trabalha, né, ela recebeu um aumento, uma promoção. Esse dinheiro extra que entra, ele acaba indo para algum lugar. Alguém precisa, ela precisa ajudar alguém, alguém da família fica doente, enfim. Inclusive, cria problemas de saúde para poder se livrar desse dinheiro.
O que que acontece aí, né? Às vezes a pessoa também deseja ser amada, mas quando alguém bacana se aproxima, essa pessoa desconfia e já dá um jeito de afastar essa pessoa que vem para a relação. Às vezes a pessoa ela deseja visibilidade, a pessoa fala, não, eu quero ser reconhecida, eu quero, né, realmente levar meu trabalho para mais pessoas. Mas aí, quando tem uma oportunidade de ser vista, ela sabota, ela esconde, ela estraga o celular para não poder fazer live, para não poder entregar a mensagem. Ela dá um jeito, ela vai arrumar uma forma de ter uma boa desculpa para se esconder. Ou às vezes ela deseja um reconhecimento, mas toda vez que alguém elogia, ela se sente mal, se sente culpada, constrangida e não consegue nem receber o elogio. Então vocês entendem que essas dissonâncias, né, entre o que acontece, como a gente se sente, revela, né, revela esse sentimento oculto de não merecimento por trás, né? Então, a pergunta que a gente tem que fazer, né? Porque na verdade é como se a tua alma estivesse dizendo assim: isso é demais para mim, eu não posso ter tanto. Quem sou eu para receber isso, né? Então, o que que a gente tem que olhar, gente? Quem que no seu sistema também não pôde receber? Quem teve que sofrer muito para ter pouco? Você sente que se tiver mais, está atraindo alguém do seu sistema? Ou você aprendeu que ser boa é se sacrificar? Então, reflita nessas perguntas, porque muitas vezes a pessoa ela não tem medo de receber, ela tem medo de deixar de pertencer. Então, quando ela tiver, por exemplo, um amor maravilhoso, ela vai deixar de pertencer ao sistema, porque todo mundo do sistema tem relacionamentos tóxicos. Quando ela tiver muito dinheiro, ela vai deixar de pertencer ao meio, ao sistema, ao grupo de amigos, porque todo mundo só tá ali reclamando de dinheiro, quebrado, vivendo na escassez. Então se entende que às vezes é um medo do que da consequência que ter esse algo que está buscando vai trazer, né? Um medo de deixar de pertencer por ter algo de diferente do meio do sistema. Então, aqui, né, eu vou deixar uma, uma frase para vocês refletirem, para vocês meditarem aí, né? Que, ai, gente, merecimento não é prêmio por sofrimento acumulado. Lembra disso? Não é prêmio. Então, assim, você não vai merecer pelo tanto que você sofreu. Isso é só uma crença. E nesse raio-x da alma eu já trago para vocês. Eu já, né, desmascaro essa crença para vocês, né? Então, não é pelo que você sofre que você vai receber mais, que você vai ser merecedora ou merecedor de algo. Então, destrói e descria essa crença agora que para você merecer, você precisa sofrer, porque isso não é verdade. E merecimento, gente, é só uma permissão interna para tomar a vida inteiramente. Então, você se sentir merecedora, merecedor é você só dizer sim para a vida que você já recebeu, para a vida que você já tem o direito de ocupar, né? Então, quando você para de achar que precisa sofrer para merecer algo e simplesmente se posiciona e diz sim para a vida, as coisas começam a acontecer. A sua vida começa a fluir magicamente, sem você precisar ficar no sofrimento, ficar no esforço, ficar lutando com a vida. E eu vou trazer mais um ponto aqui, que é um ponto que vem muito para mim também em sessões, né, que é a questão de procrastinação e resistência, né? Isso eu lido diariamente nas sessões terapêuticas com esse tema, né? Olha que interessante, né? Porque às vezes a pessoa ela acha que ela procrastina por falta de disciplina, mas muitas vezes ela ela tá procrastinando porque ela está sendo convidada a tomar uma nova direção na vida. Porque o que que é a procrastinação, né? É você empurrar com a barriga. É você ir levando e deixando
para depois o que você sabe que tem que ser feito. Mas o que que acontece? Dá medo, né, de se tornar de verdade aquela pessoa que a sua alma escolheu viver. Aquela pessoa que de verdade você deseja viver, que não mais está, né, sob a projeção do que seus pais quiseram para você, do que o seu relacionamento espera de você, do que os seus amigos esperam como comportamento seu. Então, realmente, às vezes você está enrolando, né, procrastinando, deixando para depois uma ação, uma atitude que você tem que tomar com medo de se tornar de verdade o que a sua alma veio para viver. Então, a procrastinação ela pode estar revelando isso, tá? É algo que eu nunca falei aqui em live, mas é hora de você refletir. Às vezes você não está procrastinando só por falta de disciplina, você está procrastinando por medo dessa nova identidade que você vai assumir quando você fizer o que você tem vontade de fazer. Do quanto de diferente que você vai ficar da versão anterior de si mesmo. Então, vamos lá. Porque, gente, uma nova identidade, ela exige, às vezes, você se mostrar mais, você vender, você sustentar seu valor, você cobrar o que é justo e equilibrado pelo que você entrega, né? Você se autorizar a receber. Você finalizar um projeto, às vezes, exige parar de viver na desculpa. Porque se você concluir as coisas que você falou que ia fazer, que desculpa que você vai ter? Qual que vai ser a justificativa que você vai continuar dando para as coisas não darem certo? Então, exige abrir mão de determinadas desculpas, abrir mão de determinadas justificativas que você usou por muito tempo, né? Então, também às vezes exige assumir, né, um trabalho, uma disciplina que esteja comprometida com a tua própria grandeza. Talvez você não esteja pronto para isso, e é por isso que você está procrastinando ainda. Então, vocês entenderam que essa live, Raio-X da Alma, é para desmascarar o que está por trás, né, de um comportamento que você está tendo aí sem perceber, de um comportamento que parece até normal, você até se acostumou, né? Porque a procrastinação ela revela essa inação, né? Ou essa lentidão na ação, né? Esse deixar para depois, esse adiar, né? Ficar sempre esperando um momento perfeito, ficar sempre tendo uma desculpa, uma justificativa. E você tem um ganho secundário com isso. Lembra que toda. Gente, meu compromisso aqui é de trazer a verdade, não é de agradar vocês. Então, então aí vai, né? Toda coisa que você não faz tá te trazendo um ganho secundário. Então, fica com isso, reflita nisso. Então, quando você está procrastinando, o que que de verdade você está ganhando com isso? Você está ganhando o conforto de não ter que mudar a tua rotina? Você está ganhando o conforto de continuar na pequenez, de continuar sem ter comprometimento com as coisas? Porque talvez você só esteja com medo de assumir tua grandeza e isso vai te trazer novas responsabilidades. Então você está com medo de assumir novas responsabilidades, porque uma identidade de sucesso, uma pessoa que escolheu ser maior, ela honra os compromissos, ela tem disciplina, ela tem constância. Então, talvez a sua versão antiga, ela tá te protegendo de ter que ter tudo isso. E aí é uma escolha sua, né? Continuar na versão antiga, se justificando, tendo ganho secundário de às vezes continuar na sua zona de conforto, ou simplesmente assumir a identidade que a tua alma quer viver de verdade. Porque lembra que a sua alma, ela tem um compromisso com a sua evolução. Ela sempre vai te levar para o mais. Ela sempre vai te levar para frente, mesmo que isso não seja confortável e gostosinho para você, tá? Porque ela não tá preocupada em te proporcionar o que é gostosinho ou confortável. Ela tá preocupada em te trazer para o mais, para a evolução, para um lugar além de onde você já foi. Então, trazendo aqui,
né? Algumas perguntas, se você está sofrendo com resistência ou procrastinação, fica com essas perguntas aí, deixa elas te atravessarem. Que versão sua você está tentando manter viva? Procrastinando ou resistindo? O que que você ganha permanecendo sempre no quase? O que que você ainda está ganhando se mantendo aí nesse quase? Quem que você teme desagradar se você crescer? E você está procrastinando a tarefa ou essa nova identidade que a tarefa exige? Então, reflita aí, respira, deixa tudo isso, né, te atravessar, porque eu vou deixar para você uma frase, para você reorganizar dentro tudo isso. Eu libero a versão de mim que precisava se esconder. Eu posso dar pequenos passos consistentes na direção da identidade que a minha alma já reconhece. Fala essa frase para você, anota essa frase, né? E se você quiser, depois comenta aqui, que eu mando ela por escrito para você. Eu libero a versão de mim que precisava se esconder. Eu posso dar pequenos passos consistentes em direção à identidade que a minha alma já reconhece. E agora, gente, né, para você entender e integrar, né, o que que a procrastinação e a resistência estavam revelando aí, né? Porque para você se posicionar, escolher fazer diferente, não é sobre tempo, não é sobre qualquer outra coisa, é sobre autorização. Então, não é porque eu não tive tempo de fazer isso ainda, ah, porque não, porque essas são as desculpas que a nossa mente vai dar para justificar as coisas que a gente está procrastinando ou na resistência de fazer. Então, o que você vai dizer para você é: eu me autorizo a tomar essa atitude, tomar essa decisão, a passar a partir de hoje fazer isso ou fazer aquilo. Então lembra que não é sobre tempo, né? Porque você não fez ainda, não é porque faltou tempo, porque faltou oportunidade, é porque você não tinha se dado a autorização interna para ser de verdade o que a tua alma está tentando se tornar, porque ela já é. Então se autorize, por favor. E eu quero falar ainda, antes da gente ir fechando, né, sobre a dificuldade. Isso é outra questão que vem muito, e eu só juntei todas as questões que tem a ver com uma raiz muito profunda que é na casa da identidade, tá, gente? Então, essa questão é a dificuldade de vender e sustentar o próprio trabalho. Então, respira aí se você tem essa dificuldade de se vender, de vender o teu trabalho, de falar do que você faz, né, ou de sustentar com constância o trabalho que você realiza, né? Essa questão, ela tá no núcleo central, assim, desse tema identidade, porque não é sobre o seu trabalho, é sobre quem você é que aparece esse desafio, né? Essa é uma revelação que tem um conflito de identidade. Por quê, gente? Porque vender não é só oferecer algo. Vender é sustentar uma posição no mundo. Então, se eu não estou ocupando o meu lugar interno, se eu não estou exatamente no meu centro, como é que eu vou conseguir sustentar, vender, promover o meu negócio, o meu trabalho, se eu não estou no meu lugar dentro de mim? Né? Então, por isso que fora fica difícil de sustentar uma coisa que dentro não está bem alinhada, não está bem posicionada. Então, né, a pergunta ou que a alma fica questionando é: eu tenho algo de valor? Eu posso ser escolhida? Eu posso receber aquilo por aquilo que eu entrego? Eu posso ocupar esse lugar de autoridade? Eu posso servir sem me sacrificar? Então, no fundo, é isso que a tua alma está perguntando, né? Então, se a identidade ainda está presa na figura da boazinha, da salvadora, da rejeitada, na invisível, ou na que, né, cuida para não incomodar, vender vira um campo minado.
Então, por que que você não vende? Aqui vem a revelação do raio-x da alma, hein? Aqui vem o resultado. Por que que você não consegue vender o seu trabalho ou sustentar o seu trabalho? Ou se você tem uma oportunidade de apresentação, fazer um pitch de vendas, falar o valor da tua sessão, falar o valor do teu serviço, do teu produto, quanto custa. Por que você tem essa dificuldade de vender? Por algum desses motivos, porque você ainda está preso na figura da boazinha, do bonzinho, da salvadora, do salvador, na rejeitada ou rejeitado, ou naquela pessoa que se tornou invisível, e ainda daquela pessoa que pisa em ovos para não incomodar. Então, se você ainda não consegue vender, sustentar ou realmente promover o seu negócio com leveza, quando você tem a oportunidade de apresentar seu trabalho, apresentar seu produto, seu negócio, você ainda está em um desses pontos. Então, analise onde é que você está. Que figura que você está ainda presa, né? Em qual prisão que você se encontra? Na prisão da boazinha? Da salvadora? Da rejeitada? Na invisível ou na que não quer incomodar? Para não gerar nenhum conflito, né? Então, observe aí. Por quê? Porque às vezes você já sabe o que fazer, mas você não sustenta a disciplina, você não sustenta a constância. Então, é aquele momento que você explica demais, que você dá o desconto sem a pessoa ter pedido, que você fala do preço com culpa ou com peso muito grande, que você some quando precisa aparecer, que você posta conteúdo, mas não convida, você entrega muito, mas recebe pouco. Então, no fundo, olha, nós vamos mais fundo ainda. Sabe qual é a crença que tudo isso revela? Se eu vender, vão me rejeitar. Se eu cobrar, vão me achar interesseira. Se eu prosperar, eu vou perder amor. Se eu aparecer, vão me criticar. Se eu assumir a minha autoridade, vão me atacar. Então, no fundo, alguma dessas crenças está te pegando. Então, reflita. Qual dessas crenças ou quais delas estão ainda impedindo você de vender, de cobrar, de sustentar teu trabalho, de ter disciplina no que você oferece, né, de faturar mais, de atrair mais clientes, né, de cobrar um valor maior. Às vezes você trabalha anos com as mesmas coisas e o seu valor tá de 5 anos atrás. O preço do teu serviço, do teu produto está completamente desatualizado porque você não se acha merecedor, merecedora de cobrar mais. E aí faça essas perguntas que eu mandei para você, né, que eu falei aqui para você. Então, eu quero deixar mais umas perguntas para a gente ir fechando aqui. Qual identidade você assume quando você vende? Você se vê como alguém que serve ou como alguém que incomoda? Você conhece, reconheceu o seu valor no que você entrega? Na sua história, dinheiro e amor puderam caminhar juntos? Então, sei que essas perguntas podem atravessar a gente, então reflita nelas, fica com elas, medita nelas. E eu vou deixar uma frase, né, uma afirmação para você reorganizar esse campo interno. Eu posso servir, vender e receber em equilíbrio. O valor do meu trabalho pode circular com dignidade, clareza e amor. Então, gente, vender não é forçar ninguém, é abrir uma porta para quem já está procurando o que você carrega, tá? Então, ressignifica aí todas essas crenças de que você tinha que vender, incomodar, que vender é importunar alguém, é ser interesseira, interesseiro, porque vender, na essência, é ofertar o que te sobra, o que te transborda, o que você tem como expertise e habilidade para solucionar o problema de alguém. E já aproveitando esse gancho, é claro eu já quero deixar para você, né, o meu pitch de vendas aqui. Então, se você está identificando um monte de questões aí
Só nesse tema que a gente falou aqui hoje, nessas perguntas sobre identidade. Se você tá vendo que a tua vida tá aí complicada, que você tá travando, que você tá procrastinando, que você não tá conseguindo sustentar algumas escolhas, algumas decisões que você, né, quer tomar ou tomou a decisão, mas não tá conseguindo sustentar e tá toda hora recomeçando. Você precisa de uma mentora. Você precisa do meu servir, do meu trabalho. Então, quero te convidar para conhecer a Mentoria Cura da Alma. Gente, a Mentoria Cura da Alma é o produto mais espetacular que já veio para mim. E eu tenho o maior orgulho de falar isso para vocês. Falo isso para vocês assim, me exibindo mesmo, tá? Por quê? Porque a mentoria, ela vai reorganizar cada uma das 12 áreas da sua vida. A mentoria ela vai trazer consciência e clareza para pilares que você nem sabia que era importante e necessário de olhar, né? Então, visualiza a tua casa como se fosse a tua casa física, né? É como se a gente fosse fazer uma limpeza profunda em cada uma das partezinhas da sua casa para que ela esteja toda e completamente limpa, né, para que mude a frequência e a energia da sua casa. E a gente ainda vai redecorar, vai mudar de lugar algumas coisas, vai deixar harmônica, em ordem. Agora você imagina se a vida toda você foi deixando acumular sujeira na sua casa. Chega um momento que você precisa de uma faxina pesada, de uma faxina profunda. Isso vai custar caro e vai demorar muito tempo e vai despender muita energia. E é por isso que eu defendo que é necessário fazer terapia semanal, é necessário fazer processos de autoconhecimento com a frequência semanal. É higiene, gente, como banho, tá? Então, muitas vezes a gente toma o nosso banho físico, mas a gente não lembra que a gente tem os demais corpos, que a gente precisa limpar nossa mente, limpar nossas emoções e limpar nosso campo espiritual também. Então, a mentoria Cura da Alma, ela vem como um método que abrange todas as áreas da sua vida. Então, nós vamos caminhar juntas, né? Caminhar juntos por 6 meses. E nesses 6 meses, meu bem, não vai ficar um pedacinho de você sem ser faxinado, limpo, revisado e harmonizado, para que você tenha resultados palpáveis, para que você aprenda a sustentar as suas travessias entre a versão antiga, que não faz mais sentido, que você não aguenta mais, e a versão nova, que tá aí, pedindo para nascer, doida para chegar no mundo, mas que você ainda tá reprimindo e não tem força para deixar emergir e florescer. Então, eu sou a sua mentora para você fazer essa travessia. Estou disponível para você, é só me chamar aqui no direct com a palavra mentoria, que a gente marca um horário para eu fazer uma apresentação exclusiva para você caminhar comigo, seja na mentoria individual, que existe essa possibilidade, ou na mentoria em grupo também, né? Que você pode fazer parte de uma turma maravilhosa, com pessoas incríveis que estão vivendo essa travessia também. Então é isso, meus amores. Foi uma alegria, um prazer imenso transmitir essa live aqui, Raio X da Alma. E até a próxima quarta, às 18 horas.